Feriado violento nas estradas de Santa Catarina. Um dado parcial já contabiliza pelo menos 16 mortes por acidentes até agora. O governo do estado se compromete a tomar novas medidas de combate à pandemia nas regiões com risco gravíssimo de contágio. A decisão foi firmada em acordo judicial e cabe multa em caso de descumprimento. E o Dia da Independência, marcado por um novo jeito de celebrar o patriotismo, carreatas em verde e amarelo, ônibus com banda escolar e até live de banda municipal para comemorar o 7 de setembro. O SBT News está no ar. Olá, boa noite para você que está com a gente nesse feriado, ligado aqui no SCC SBT. A gente já começa falando então da movimentação. O feriadão da Independência do Brasil já registrou pelo menos 16 mortes nas rodovias em Santa Catarina. O repórter Marco Búrigo é quem tem mais informações ao vivo, direto de Criciúma. Marco, a gente tem números aí bem pesados, né, para esse feriadão. Boa noite. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos que nos assistem. Exatamente, até agora são 16 mortes confirmadas na Operação Independência, que começou na sexta-feira, operação das polícias rodoviária estadual e também federal. Foram 11 mortes até agora em rodovias federais e outras 5 mortes registradas em rodovias estaduais. As colisões frontais são as principais causas das mortes até agora. A chuva em boa parte do estado também tem dificultado a volta para casa nessa segunda-feira. Vamos acompanhar mais informações de como está essa operação, que termina meia-noite de hoje, meia-noite dessa segunda-feira, em todo o estado. Mais informações agora na reportagem. Vamos ver. Excesso de velocidade e ultrapassagens em locais proibidos. E para piorar, bastante chuva em boa parte do estado durante feriado. Um cenário propício para termos mais acidentes de trânsito. A nossa preocupação com essa chuva é a incompatibilidade de velocidade. O motorista vem em alta velocidade, com a água da chuva, ele corre o risco de aquaplanar. A gente orienta para que as pessoas venham com o maior cuidado possível, dentro do limite de velocidade, utilizar o cinto de segurança. Se você está com criança dentro do veículo, usar o equipamento de retenção previsto para isso. Na manhã de hoje, um acidente com 4 vítimas fatais foi registrado na BR-470, em Agronômica, no Vale do Itajaí. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os 4 ocupantes do carro, com placas de Santa Cecília, morreram no local do acidente, após uma colisão com um caminhão de Rio do Sul. O caminhoneiro não se feriu. Se as pessoas contribuírem para tomar o maior cuidado possível, respeitar a sinalização, certamente esses índices eles serão muito menores a cada dia. E mesmo após o feriado da Independência, o movimento intenso deve continuar nas rodovias de Santa Catarina, especialmente no norte do estado, já que em Curitiba amanhã ainda é feriado, dia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, padroeira da capital paranaense. Sem se descuidar, por exemplo, na terça-feira, onde um grande número de paranaenses que estão visitando o estado de Santa Catarina vão deslocar de retorno para a sua cidade de origem, uma vez que dia 8 é feriado em Curitiba. Tem que ter cuidado, né? E olha, tradicionalmente o feriado da Independência é marcado pelo desfile cívico em todo o país e esse ano, em consequência da pandemia, foi preciso reajustar essa celebração. Graziane Ubiali, foi possível reinventar o desfile tradicional aí de 7 de setembro? Boa noite. Boa noite para você, Bruna. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, né? Um cenário bem diferente de tudo que já vivenciamos até agora. E por conta disso, o tradicional desfile de 7 de setembro, que geralmente lotava as avenidas principais das cidades com aquelas bandas, enfim, né? Tudo isso foi suspenso por conta da pandemia. E aí o governo do estado, então, lançou uma campanha de amor à pátria, juntamente com os órgãos da Secretaria de Segurança Pública, para prestar essa homenagem, pedindo então a participação da população
colocando bandeiras e camisas verde e amarelo nas suas janelas, nas janelas das casas e dos apartamentos, como uma forma de prestar uma homenagem à pátria. Foi muita mudança por conta dessa pandemia, viu, Bruna? Inclusive, a banda do Corpo de Bombeiros, que tradicionalmente participa do desfile cívico, nesse ano acabou participando, sim, no próprio quartel, fazendo a interpretação do hino nacional lá no quartel, assim como aconteceu em outros quartéis do estado, que fizeram uma homenagem na forma de hastear a bandeira. Então, essa foi a homenagem pelos quartéis aí por toda Santa Catarina. Além disso, claro, outras regiões fizeram outros tipos de celebração à independência, né? Vamos dar uma olhadinha como foi no restante do estado. A Secretaria de Educação de Camboriú realizou hoje a carreata da Independência. Foram diversos carros decorados que percorreram a cidade tocando os hinos nacional e da Independência, representando as escolas do município. Também participaram da carreata o Corpo de Bombeiros Militar e as polícias Militar e Civil. Em Balneário Camboriú, o desfile foi feito por um ônibus aberto que percorreu as principais ruas da cidade com uma banda composta pelos instrutores das bandas escolares, executando o hino nacional. A tradicional Banda Municipal de Blumenau, no Vale, inovou e interpretou o hino de forma diferente. O vídeo foi disponibilizado através das redes sociais, junto com um texto dedicando a performance para todos os cidadãos brasileiros que estão unidos neste momento de pandemia. Bacana, né? Mas olha, mais uma vez o fim de semana teve registros de aglomerações e desrespeito às regras impostas pelos decretos municipais e estadual em combate à pandemia. Uma festa com mais de 50 pessoas foi interrompida por fiscais da prefeitura em uma residência de Balneário Camboriú, no litoral norte. No local havia bebida alcoólica e som alto. O organizador do evento e o proprietário da residência foram multados em mais de R$5 mil. Em Chapecó, no oeste do estado, a Polícia Militar flagrou uma festa clandestina com 22 pessoas em uma residência. 20 envolvidos são adolescentes entre 12 e 17 anos de idade, que consumiam bebida alcoólica e faziam uso de narguilé. Os proprietários do local foram conduzidos à delegacia. Segundo a polícia, no local funciona uma tabacaria clandestina, que vem realizando festas nos últimos finais de semana. O Conselho Tutelar também foi acionado. Em Imbituba, no sul do estado, um vídeo repercutiu nas redes sociais com um flagrante de aglomerações na Praia do Rosa. Além das festas que ocorreram no local, as pessoas não utilizavam máscaras e faziam uso de narguilé. Segundo a Prefeitura de Imbituba, 30 fiscais estavam vigiando vários pontos da cidade, mas precisaram sair da Praia do Rosa por questões de segurança. Em Florianópolis, esse foi o primeiro fim de semana de novas flexibilizações, mas algumas restrições também não estão sendo cumpridas pela população. O decreto deixa claro: acesso à praia está liberado para a prática de esportes e atividades físicas, obedecendo às regras de distanciamento e uso de máscaras. A concentração e permanência das pessoas não é permitida. Mas não teve jeito. Fim de semana de feriado, depois de meses com praias fechadas, o resultado foi esse. A gente arrisca porque não tinha como vir outro dia e daí a gente procura manter a distância, né? E não foi só o casal de turistas, não. Outras famílias e grupos de amigos aproveitaram o pouco sol de domingo para sair de dentro de casa. Teve até quem se arriscou a um banho de mar. O problema é que nem todos respeitaram as regras, como o uso obrigatório de máscaras, por exemplo. E se tem os desavisados, tem também os prevenidos. Olha o bom exemplo aí sendo compartilhado. Qualquer local que eu vou, eu levo máscara e o álcool. Sempre que possível, a gente lava a mão, né? Mas como nem todos os lugares têm acesso, então o álcool é a melhor opção. Eles vieram de Balneário Camboriú passar o fim de semana na capital, bem conscientes. Esse foi o primeiro fim de semana do novo decreto, que trouxe mais flexibilizações para a capital. E mesmo com a fiscalização da Guarda Municipal, algumas pessoas descumpriram as normas. No Parque da Luz, turistas foram convidados a se retirar. A beira-mar, que está liberada somente para atividade física nos dias de semana,
teve um domingo bem movimentado, apesar da proibição. Dando uma volta, porque não tá fácil a quarentena, né? Ficar totalmente trancada em casa não é fácil para ninguém. É verdade. Bom, durante a semana tá liberado, mas você sabia que no final de semana não tá liberado? Não sabia. Eu até achei que já estava podendo sair por causa dessa mesma questão que meu amigo falou, que algumas pessoas às vezes estão liberando, daqui a pouco eles dizem que não estão. Esses dias eu até perguntei para uma amiga minha, afinal tá liberado ou não está? Porque às vezes não tá muito claro. Mesmo que seja desconfortável correr de máscara ou praticar atividade física, esta regra está sendo cumprida pela maioria e assim deve seguir. Lembrando, hoje, feriado, as restrições continuam valendo. E o Ministério Público de Santa Catarina divulgou hoje que o Estado se comprometeu a apresentar um estudo complementar à matriz de avaliação de risco potencial regional para tratar a situação das regiões classificadas como risco gravíssimo, definindo o tempo e as medidas adequadas a serem aplicadas. Para o caso de novas medidas regionais, além daquelas atualmente já estabelecidas, o Estado vai notificar os municípios para a tomada dessas medidas em 72 horas. Caso os municípios não implementem nesse prazo, o próprio Estado deve assumir, então, a responsabilidade por essas medidas. Se o Estado não cumprir o acordo, fica sujeito a multa. Agora, então, vamos atualizar para você os dados com relação à Covid-19 aqui em Santa Catarina. Até esse momento, 2.422 pessoas já morreram por coronavírus no estado, 17 de ontem para hoje. Ao todo, são 189.477 pacientes confirmados com a doença, 449 novos casos nas últimas 24 horas. A taxa de ocupação dos leitos de UTI está agora em 68,4% aqui em Santa Catarina. E a Justiça suspendeu o aumento de 8,14% nas contas de luz que a Celesc já estava aplicando desde o dia 22 de agosto. O PROCON entrou com uma ação através da Procuradoria-Geral do Estado e conseguiu na Justiça a suspensão do aumento até o ano que vem. Essa suspensão no aumento vale enquanto durar o estado de calamidade pública e o aumento só pode ser aplicado, então, após o dia 1º de janeiro de 2021. A decisão é pela suspensão imediata com multa de R$10 mil à Celesc por dia de descumprimento. E Santa Catarina é responsável por mais de 90% da produção de ostras e mariscos do país. Em meio à pandemia, os maricultores também contabilizam prejuízos e se esforçam para tentar sobreviver a essa crise. Mesmo com a pandemia, as ostras continuam sendo cultivadas, mas a comercialização está muito abaixo do que o esperado para a época do ano. Apenas 15% da capacidade de produção desta fazenda é comercializada. Com isso, além de vender pouco, o preço também cai. A dúzia, que no ano passado era vendida no varejo a R$15, caiu para R$12. Na indústria, o que custava R$12 caiu pela metade. E a parte da produção no mar ficou um pouco comprometida quanto à questão do escoamento, né? Abriu aí uma parceria com uma indústria onde eles estão consumindo grande parte do plantel, porém com um valor muito reduzido, né? A gente abastece uma rede de supermercados, abastecíamos também alguns hotéis, outros restaurantes, mas 90% da nossa produção era consumida internamente, né? O nosso restaurante ele consumia esse montante, que hoje a gente consegue no restaurante comercializar apenas 8% do que a gente vinha comercializando no mesmo período do ano passado. Os prejuízos não param aí. O ciclone do mês de junho foi mais um agravante. Atingiu o estado inteiro. A gente fala que o ciclone veio para jogar a pá de cal, né? O ciclone foi uma situação muito complicada, né? Atingiu todo o estado, né? Então, o nosso setor, que é a maricultura, foi muito prejudicado, né? E, com certeza, isso somou aos prejuízos, né? Além dos prejuízos com a pandemia e o ciclone, alguns maricultores estão impedidos de comercializar as ostras por conta da maré vermelha, que ainda atinge algumas regiões. Isso porque toda a maricultura catarinense é fiscalizada pelo Programa Higiênico Sanitário do Estado. É esse programa que garante a venda do produto para outros estados no país.
Mas por conta da pandemia, essa comercialização também caiu. O que aconteceu aqui na questão dos restaurantes aconteceu no país inteiro, né? Então, as restrições, claro, alguns estados acabaram voltando até antes, mas o impacto ele é geral. E tem muitos produtores aqui que dependiam do comércio para outros estados. Então, a cadeia toda sofre, né, essa retração e é claro que impacta também na economia do estado, né? Para dar suporte aos produtores, o estado tem facilitado o acesso a financiamentos. Então, a gente tem apoiado através de abertura de linhas de crédito específicas para a maricultura, tanto para a questão dos prejuízos do ciclone, como também para apoio à reestruturação da atividade. Depois do intervalo, um caso de feminicídio no sul do estado foi registrado hoje. Eu volto já. Uma mulher de 42 anos foi morta a facadas dentro de casa, onde morava, em Araranguá, no sul do estado. Por volta das 3 horas da manhã, vizinhos ouviram uma discussão entre ela e o companheiro. Horas depois, um dos vizinhos encontrou o filho da vítima, de 11 anos, confuso na rua. O vizinho então foi até a residência, onde encontrou o corpo da mulher já sem vida na cozinha. O principal suspeito é o companheiro de 38 anos, que já foi identificado e permanece sendo procurado. O menino está sob os cuidados do Conselho Tutelar e a arma do crime ainda não foi encontrada. E o INSS começa a notificar nessa semana os segurados que tiveram os seus benefícios revisados e que precisam complementar a documentação. A notificação vai chegar por carta e é necessário se manifestar em até 60 dias. Os documentos solicitados devem ser enviados preferencialmente pela internet, pelo site ou aplicativo Meu INSS. Caso o segurado não consiga fazer o envio da documentação pelo Meu INSS, deve agendar o cumprimento das exigências em uma agência do INSS mais próxima da residência. Para efetuar o pagamento, é só ligar para o telefone 135 do INSS e escolher a opção Entrega de documentos por convocação. Quem não puder responder essa notificação vai ter o benefício bloqueado, hein? Fique atento. E hoje teve manifestação no sul da ilha, em Florianópolis. Os moradores estão preocupados com a seca na Lagoa do Peri e temem a falta de água já na próxima temporada. Moradores preocupados com um cartão postal, que além da beleza, fornece água para toda a região leste e sul da ilha. Esse é um problema crucial. Não dá para se viver num lugar que não tem água, é absurdo. Não há ecossistema que resista sendo extraído, é uma extração sem planejamento e sem medir as consequências, né? Desde o ano 2000, a Lagoa do Peri vem sendo utilizada para abastecer os moradores. Segundo representantes da região, na época, a previsão era atender cerca de 150 mil pessoas. Mas hoje, com a forte estiagem e com a intensa exploração da Casan, a água abastece no máximo 100 mil pessoas. O nível da lagoa vem baixando e mesmo com as chuvas, a situação está cada vez mais crítica. Nesses meses todos que se passaram, ela não está conseguindo reagir. E o ciclo hidrológico de toda a bacia hidrográfica está comprometida. O problema não se refere somente à Lagoa do Peri. As encostas, as nascentes, elas não estão conseguindo recarregar, fazer um processo de chuva que a gente chama de ciclagem da água, ou seja, a chuva cai e ela vai sendo absorvida por solo e transportada até a Lagoa do Peri. Na semana passada, a Prefeitura de Florianópolis notificou tanto a Casan quanto a ARES, que é a agência reguladora dos serviços públicos de Santa Catarina, para que interrompa a captação de água aqui da Lagoa do Peri em até 6 meses. Mas hoje, moradores e também representantes aqui do sul da ilha vieram manifestar a sua insatisfação na frente da sede da Casan. Isso porque, segundo eles, essas medidas podem não dar tempo para a lagoa se recuperar da seca. Com base em uma nota técnica feita por biólogos, onde é apontada a intensa exploração da água do local, o Tribunal de Contas de Santa Catarina já abriu uma denúncia para apurar irregularidades. Mas os moradores afirmam que algo a mais ainda precisa ser feito. Enquanto o poder público não deliberar pela suspensão da água no momento e busca a recuperação da lagoa, nós vamos estar aniquilando esse patrimônio hídrico da nossa cidade, talvez o mais importante de Santa Catarina.
De acordo com o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, a licença de exploração da estação de tratamento de água da Lagoa do Peri está em ordem desde agosto desse ano. A Casan, por sua vez, afirma que, diante da estiagem, já reduziu a captação pela metade para preservar o manancial da Lagoa do Peri e que continua realizando ações que vão reduzir em até 75% da captação do local nesse período. Já a Prefeitura de Florianópolis reconhece a situação crítica da lagoa e reafirma que os procedimentos dirigidos à Casan e à Aresc devem garantir manutenção do abastecimento de água na região e também devem evitar o colapso do manancial. E a semana começou com chuva e tempo fechado na maior parte do estado. Vamos conferir agora a previsão do tempo para terça-feira. Terça-feira deve ser de tempo instável, com chuva mais presente no sul e no litoral. O tempo melhora um pouco no decorrer do dia, mas a madrugada, manhã e até o início da tarde deve ser de temporais em boa parte das regiões catarinenses. A temperatura fica amena, com destaque para o oeste, onde os termômetros devem ser mais elevados e a chuva deve cair de forma isolada. Capital com chuva e mínima de 16 graus. Em Joinville e Blumenau, os termômetros ficam com mínimas de 17 e máximas de 24 graus. Lages, máxima de 21. Em Criciúma, pode chegar a 20 graus. Em Chapecó, no oeste do estado, a chuva deve aliviar na metade da tarde, mas o tempo permanece fechado e a temperatura fica entre os 17 e os 26 graus. Para você que quer se manter bem informado, agora que a gente vai encerrando o SBT News, você pode acessar as nossas redes sociais pelo Instagram, Twitter, pelo Facebook, pelo próprio YouTube. Você pode encontrar informações e atualizações de tudo que acontece aqui no estado. O SBT News de hoje vai ficando por aqui, em clima de feriado da independência do Brasil, em meio à pandemia. Como tradicional, banda do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina interpretando o hino nacional, enquanto as bandeiras do Brasil são hasteadas em todos os quartéis do estado. Uma boa noite para você e amanhã a gente volta a se encontrar.